nesse sábado, amanhã, dia 17 de fevereiro, tem lançamento aqui no Santuário Basílica. Então, ó, já tem lembrete para você que vem visitar o nosso santuário amanhã. Lançamento da biografia histórica do venerável Padre Pelágio Salter, o missionário redentorista que está em processo de beatificação. Um redentorista muito importante que, aqui em Goiás, trabalhando em terras goianas, deixou muito no processo de evangelização. E para falar um pouco desta obra muito importante que será publicada pela Scala Editora, eu converso com um dos autores, o Eduardo Guzmão de Quadros. Eduardo, boa tarde. Seja bem-vindo ao Pai Passa na Frente. Obrigado por conversar com a gente hoje. Boa tarde, espectadores. Boa tarde, Padre Alexandre. É um prazer nosso estar aqui com vocês e anunciar essa obra que me deu muito trabalho, junto com o professor Robson Rodrigues, lá da UEG, eu sou da PUC Goiás, e nos dedicamos aí uns bons 3 anos para poder elaborar esse livro. Bastante tempo. O senhor é professor, escritor? Sim, eu sou professor de História lá da PUC e faço parte também do programa de Ciências da Religião. Tenho o mestrado e o doutorado lá na PUC e estou lá já há uns bons anos e o Robson me convidou, na verdade, para a gente fazer essa obra juntos, a partir de um convite da própria Ordem Redentorista, para que a gente desse uma visão mais histórica, uma visão realmente documentada, nada contra as obras do Padre Bovo ou as outras visões, mas a nossa missão era essa, fazer um trabalho histórico, documentado, baseado em fontes que estão no arquivo e localizar também um pouco as ações do Padre Pelágio. Afinal, o que destacou tanto nele, né? Por que ele, perante os outros alemães que aqui estavam, de repente ficou nessa memória do povo, a ponto de hoje estar nesse processo de canonização oficial lá em Roma, né? E a gente espera também até que a obra dê um empurrãozinho, dê uma ajuda aí. Com certeza, nesse processo. Causa. Bacana. Professor Eduardo, só para o nosso devoto entender, qual é então a diferença de uma biografia histórica para a biografia, por exemplo, religiosa, nas quais temos várias, né, produzidas por confrades da congregação. Nós temos uma publicada pelo irmão Marcos Vinícius, organizada por ele, que é o editor da Scala Editora, pelo padre Clóvis Jesus Bovo, que enquanto esteve presente nessa terra trabalhou incansavelmente na difusão da história do Padre Pelágio. Qual seria basicamente a diferença então em uma biografia histórica para os outros modelos de biografia? Então, a primeira coisa, a história das ciências humanas. Então, nossa função é realmente tentar nos limitar, na medida do possível, ao que nós temos prova, documentos, não extrapolar tanto. E a gente tem um pouco da imaginação? Tem um pouco da narrativa? Tem também. Mas a gente não pode viajar muito, imaginar muito ou inventar nada. As outras obras, que a gente chama oficialmente hagiografia, são obras que edificam a fé. Então, vão enfatizar muito mais os milagres, os aspectos sobrenaturais. A história como ciência tenta dar, assim, vamos dizer, um pé no chão, um homem de carne e osso, é isso que a gente quer mostrar aqui do Padre Pelágio. E vai caber ao leitor, à leitora depois, pensar o que fez ele, esse carisma, esse algo a mais que faz ele se diferenciar ou se tornar um santo popular, né? A gente não deixa de abordar algumas histórias, mas no final da vida do Padre Pelágio, que começaram a circular histórias de milagres, já ele idoso ali em Campinas, celebrando a missa da tarde, começa a circular já algumas histórias de cura. E depois do pós-morte, aí isso aí realmente continua e incentiva. Só que aí a gente para o livro, a gente termina o livro justamente com a morte, o sepultamento e não vamos além, já que a ideia é fazer uma biografia histórica. Muito bacana. Agora, professor, além do pedido da congregação para que fosse escrita essa história biográfica, com um olhar biográfico da história do Padre Pelágio, houve uma outra motivação que fez com que o senhor também quisesse participar da produção desta obra? Sim, então eu trabalho, o professor Robson também, há muito tempo com a história do cristianismo, seja aqui em Goiás, seja na América Latina, no Brasil. O professor Robson tem se dedicado há muitos anos à Ordem Redentorista e à missão. Então ele chegou a fazer o doutorado dele com a primeira turma que chegou, principalmente os anos 30, os anos 20, né? A vinda, os motivos da vinda da Alemanha para cá, como é que foi essa trama toda. Tem muita aventura para contar, viu, Alexandre? Muita aventura, muita coisa curiosa. Então, eu me interessei demais para entender esse fenômeno
Claro, o Pai Eterno não depende do Padre Pelágio, imagina. Mas assim, houve essa mistura até, ou essa confluência. O Padre Pelágio ficou aqui no Santuário Basílica, na verdade, na igreja antiga, né? Há mais de 40 anos. Nunca voltou para a sua terra. O que prendeu esse homem? E que amor é esse que ele tinha a esses devotos? Então, na vida dele, o Pai Eterno, o Padre Eterno, como se dizia antigamente, o Padre Pelágio, estavam muito ligados na devoção que o povo vinha para cá a partir dos anos 30, 40. Eu acho que ele ajudou muito a edificar, a construir o que a gente vê hoje. Só que pouca gente sabe da história. Pouca gente sabe da Vila de São Pontolengo quando começou, e essa história pregressa do próprio Santuário Basílico. Até do próprio Padre Gabriel Vilela, né? Eu acredito que hoje muita gente que vem à Trindade, os devotos, quem nos assiste, já conhece o trabalho da Vila, mas não conhece os pioneiros desta fundação tão importante aqui para a cidade. Agora, o senhor certamente teve acesso a fontes importantes para escrever esse livro, né? Não foi algo criado do dia para a noite. O senhor deve ter tido acesso a informações, a fontes importantes, aos livros de crônicas que são tão importantes para a congregação do Santíssimo Redentor. Olha, você devoto é uma curiosidade. Nós temos o costume de escrever os livros de crônicas, contando ali fatos do dia a dia de cada comunidade religiosa. Quando o senhor teve acesso a essas fontes, teve algum fato curioso que chamou a atenção ao longo da vida do Padre Pelágio que o senhor possa destacar para a gente? Então, o professor Robson, ele, como é mais especialista no século XIX e no começo do século XX, ele ficou com essa parte inicial do livro. Quem for ler vai ver alguma diferença, às vezes, de redação. A parte que eu escrevi um pouquinho mais, a parte que ele escreveu um pouquinho mais, depois um leu a parte do outro e fomos corrigindo e melhorando, né? Mas, assim, ele ficou a parte mais até da infância do Padre Pelágio. Ele chegou aí na Alemanha, esteve em Gars, esteve lá na província alemã, e ele levantou fontes. Tem material do Padre Pelágio, diários e tudo, aqui em Goiânia, né? Lá no convento. E eu fiquei com a parte mais dos anos 30 para frente. Então eu li muita carta, muita correspondência. Tem as histórias assim, desde o contexto político. Foi um contexto diferente, porque afinal Goiânia não existia. Trindade já tinha começado, mas ali estava ainda nos primórdios. E tem toda a história da transferência da capital, nos anos 30, né? A partir de 33, o Pedro Ludovico transfere, e depois o Dom Emanuel, que era o bispo da época, e todo esse jogo religioso, político, os redentoristas, o clero secular. Campinas, que acabou se desenvolvendo bastante, quer dizer, a gente hoje acha que Campinas é um bairro de Goiânia, na verdade, Goiânia foi feito ao lado de Campinas. E o convento, as irmãs Clarissas ali, o Colégio Santa Clara, tudo isso desenvolveu muito mais Campinas, que depois foi sendo engolida por Goiânia, mas era o inverso. Então a gente viu muita história dessa época, conflitos às vezes, tem história que nem tudo é tão assim espiritual, afinal, da história, né, humana, né? E eu achava muita graça. Por exemplo, aí o Padre Pelágio, já idoso, ele ganhava muito presente, muito doce, muito presente. Bastante comum em Goiás. Das irmãs. E os seminaristas davam uns assaltozinhos de noite na despensa. De manhã ele acordava, quem pegou meu doce? Quem comeu meu bolo? Ele já com a moral dele. E os seminaristas riam muito, né? Já brincando. Nessa época ele já era o padre velhinho ali do convento, né? Com muito carinho que as pessoas tinham. E essas histórias vão circulando. Eu usei também, o Robson também, um pouco do processo. Porque o processo de beatificação, nós temos umas 60, um pouquinho mais, entrevistas. Então, pessoas que conheceram, que viveram com ele, têm ali a memória. Curtinha a entrevista mesmo, não é algo tão longo, mas muita informação eu tirei da memória das pessoas, não só das cartas ou da crônica ou da correspondência. Professor Eduardo, a gente quando tem o costume de... Isso não é uma pergunta minha, acho que de muitos devotos, né, que não tiveram oportunidade de conviver não só com o Padre Pelágio, mas de padres que vieram de outros países para trabalhar no Brasil. Há uma certa
história de um costume que por nós brasileiros termos um estilo, a nossa personalidade ser mais alegre, nós sermos mais abertos e acolhedores, todo mundo que vem de outro país para cá é conhecido como um pouco mais rude e grosso. A partir do que o senhor tem de informação do Padre Pelágio, isso também se confirma, ainda mais por ele ser alemão. O alemão normalmente é uma pessoa um pouco mais fechada, mas isso de fato, ao longo do momento que o senhor estava construindo o livro, se deparou com histórias, teve acesso a essas fontes, o senhor pôde notar isso também por parte do Padre Pelágio? Muito curioso, ótima pergunta. Só mostrando, a foto que está na capa do livro é ele sorrindo, Sim. que é a imagem mais comum, inclusive na iconografia, ele com esse sorrisozinho discreto. E é algo que as pessoas lembram muito ao contrário, é o riso dele, é a alegria dele. Então, ele era um padre rigoroso. Ele é da época que a gente chama do Vaticano I, Sim. Então a época de uma igreja também bastante rígida, rigorosa, missa em latim, padre de costa para o povo, que era assim antigamente. Então ele tem algumas histórias assim, do rigor, mas que as pessoas interpretam muito com o zelo dele, com a espiritualidade muito séria também. Missa é missa. Então o menino corria lá, pegava, botava para o canto, pai, pega aí. Não tinha esse negócio de deixar bagunçar a celebração. Então ele tinha esse rigor. Ao mesmo tempo, muita gente fala da memória, do carinho, dele gravar o nome das pessoas, uma memória prodigiosa, isso aí é geral. Memória prodigiosa. Então, quando a pessoa chegava, ele batizou o gurizinho, chegava mais velho e falava, e aí, João, como é que você está? E o pessoal se admirava, como é que ele batizando tanta gente. Ele andava de fazenda em fazenda, andava na mula, né? Montado ali no cavalinho, junto com o tropeiro, uma pessoa para ajudá-lo. E ele ia visitando e batizando muita gente, casando também aqui na festa, mas principalmente nessas chamadas desobrigas, chamava assim na época, né? E aí isso se destaca muito. Ao contrário, é uma alegria, é um carinho, uma falta às vezes de preconceito com aquele povo muito simples, sertanejo. O Padre Pelágio tem esse aspecto curioso. Eu não sei se ele tinha saudade do mundo rural. A gente pensa, Alemanha ele veio de uma região, não. A Alemanha é rico. Então, aí acho que ele se encontrou aqui no sertãozão, no sertão de goiano, no povo sertanejo, no povo simples. Talvez por isso até a capacidade rápida de se adaptar, né, quando esteve acho aqui. Que sim, né? Principalmente que quando a gente lê as crônicas daquela época, a gente vê que o Padre Pelágio não teve muita dificuldade de andar no lombo de cavalo, longas distâncias, como alguns outros alemães tiveram muita dificuldade por virem de outras regiões mais urbanizadas. A gente tem essas curiosidades, isso é muito interessante. Agora, professor, outra pergunta, né? O senhor citou a palavra desobriga, algo que era muito comum naquele período em que o Padre Pelágio chegou aqui, uma vez que um padre cuidava de uma região muito extensa, com muitas capelas, e principalmente no meio rural, como era o estado de Goiás naquela época, ainda pouco colonizado, pouco urbanizado. A gente acha que faz muito tempo, mas não faz, né? O Padre Pelágio morreu há pouco tempo, 1961, né? Alguns dias atrás estávamos comemorando aí os 60 anos da sua morte. Mas então, uma pergunta, né? As desobrigas, qual que era o verdadeiro significado das desobrigas, não só do ponto de vista pastoral, mas também cultural, né? Porque o Padre Pelágio levava ali os sacramentos, por ser um ministro ordenado, mas junto a gente sabe que ele aproveitava o momento para catequizar e instruir o povo. Então, qual que era esse real significado das desobrigas? Qual era a importância delas para esse povo que muitas vezes tinha ali a visita do padre uma vez por ano? Uma vez por ano. Então, a paróquia de Campinas era um negócio imenso, descomunal. Pegava Aparecida, pegava hoje Goianira, Inhumas, pegava aqui Trindade. E os padres regularmente tentavam fazer essas visitas, que a gente chama de desobriga, porque era para tirar as obrigações do sacramento, seja o casamento, seja o batismo, às vezes primeira comunhão. Havia um roteiro pré-estabelecido, né, nessas missões chamadas populares, de visita, às vezes 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o padre ficava ali tentando chamar o povo, fazer o povo vir e sim, receber a instrução, receber o ensino, também recebeu os sacramentos, e muitas vezes era isso mesmo, se batizava os meninos já com 1, 2, 3 anos, né? Porque não tinha padre, era muito difícil, poucos, com essas viagens muito difíceis também, chuva, sol, doença, né? Agora, me impressiona muito o compromisso dele, incansável, né? Quando ele pegou a gripe, né, que ele levou ao falecimento dele, ele tinha sido chamado só para fazer realmente uma unção dos enfermos ali, né?
E ele pegou na volta, essa época agora, chovendo, sim, né? Sim, na volta, na carroça, sem nada para cobrir, pegou uma chuvinha, já com a idade, acabou pegando esse resfriado, essa gripe, a coisa piorou e acabou falecendo. Mas tem uma coisa, o outro lado. Aqui na festa de Trindade, os padres redentoristas importaram um projetor de cinema. Eu fico imaginando, Padre Alexandre, esse povo vindo do sertão e assistir um filme. Era filme de cinema mudo, nada com televisão. E ele passava o Gordo e o Magro, comédias, e botava o lençol aqui, botava o lençol, o pessoal se reunia, ele depois dali, ele fazia instrução, fazia catequese, atraía o povo de uma maneira muito tranquila, muito suave, e aproveitava até do cinema, dos filmes da época, para poder atrair as pessoas para vir para a catequese. Isso era muito interessante. Tem outros relatos muito interessantes na vida do Padre Pelágio, dos primeiros alemães que vieram aqui para solo goiano, para catequizar, enfim, para também auxiliar em algo que é muito importante, que é a devoção ao Divino Pai Eterno. Às vezes muitos devotos, porque vem aqui a igreja do Padre Pelágio, a igreja do Santíssimo Redentor, mas carinhosamente chamada de igreja do Padre Pelágio, às vezes os devotos acreditam que ele só viveu aqui, mas se esquecem que boa parte da vida dele, ele também trabalhou em Campinas. Agora, fazendo esse recorte do tempo em que ele viveu aqui, tem alguma coisa interessante que o senhor poderia contar para nós, principalmente do ponto de vista pastoral, que foi algo que destacou muito a vida do Padre Pelágio? Então, para não achar que também ele só é pregador, missionário e tudo. Aqui, nesses anos todos, eu falava um pouquinho desse gosto dele pelo campo, pela cultura rural. Tem uma coisa curiosa, uma época transferiram ele daqui lá para São Paulo, para o convento que é lá na Penha hoje, né? Tem um colégio grande lá. E ele não se adaptou, ele ficou lá quase um ano, não gostou, olha aí, São Paulo, mas não gostou de São Paulo, né? Capital, mas ele foi muito importante lá na época da gripe espanhola, né? Que estava tendo a peste e tudo. Ele, meio triste e tudo, pede para voltar, ele volta para cá. Aqui, tem esse lado que é um lado muito bonito, é esse lado justamente do acolhimento, da visão social, uma visão muito forte, assistencialista, que era a visão da época, mas a gente se assusta até vendo as fotos da festa, né? Ali em julho, nos anos 20 e 30, assusta por quê? Porque era muito romeiro, muita gente e sem estrutura nenhuma. Então as pessoas botavam barracas, assim, ó, cabanas, aqui onde está esse vale aqui hoje. E a gente olha aquele povo simples, povo pobre, humilde. O Padre Pelágio pegava uma parte das esmolas, uma parte das ofertas. Final do dia, ó, quantos filhos você tem? Tome aqui, compra um pão para o menino, compra um feijão, faz um arroz ali, né? Então ele ajudava demais. Eu acho que isso também tem um lado do carisma dele, de acolher as pessoas, de não reprimir, de não condenar, né? Ah, como é que traz esse menino aqui? Não, ele ao contrário, estava com a mão estendida, com o dinheiro final para isso, para ajudar as pessoas mais simples. Ele ajudou muita gente então a passar, pelo menos aqui na festa, não passar fome, passar um pouquinho melhor, comprar um remédio, comprar uma comida, ele ajudou bastante. Agora, professor, eu sei que o senhor já deve ter acostumado a escrever biografias de pessoas importantes, mas é diferente quando essa biografia vem de um religioso, principalmente um padre? Tem um ar diferente escrever uma biografia de uma pessoa assim? Ótima pergunta. Eu tinha uma curiosidade. Além dessa de entender o alemão aqui e tal, a cultura, a adaptação dele, eu tinha uma curiosidade que tipo de espiritualidade, de mística, motiva homens como ele e tantos outros, né? Que deram a vida à igreja, deram a vida à missão, a Cristo, né? E engraçado, esse ponto, a pergunta, quem for ler o livro, eu não vou conseguir responder muito. Me parece que era muito simples. É uma devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é uma devoção ao Santo Afonso, São Geraldo, mas assim, nada extraordinário, curioso, mas que fazia esse homem acordar cedo, de madrugada, andar, se dedicar, se sacrificar, superar a dor, a doença, né? Imagina você andar aí uma semana para visitar uma pessoa, para dar ali a chamada extrema-unção, né? A unção dos enfermos.
e voltar feliz, e voltar realizado. Quer dizer, existe uma espiritualidade muito forte que eu acho que mantém e que sim, diferencia um sacerdote, um padre, um missionário, de qualquer outra pessoa, de um político, do Pedro Ludovico, que eu citei, né? Ou de qualquer outra pessoa mais, vamos dizer assim, normal, mas, né? Que não é do sacerdócio. Então, acho que isso é um ponto de destaque, essa espiritualidade, essa mística que ele inspirava nas pessoas e ele mesmo precisava também se nutrir, né? Se nutrir um pouco disso. É interessante só citar isso, porque a gente, normalmente nos livros que a congregação já produziu, isso se destaca bastante. O que o Papa Francisco chama de mística do dia a dia, que não é aquela dos santos extraordinários dos primeiros séculos da igreja, mas uma mística do dia a dia de quem levanta, faz o seu café em atitude de contemplação e oração, vai para o seu trabalho em atitude de contemplação, faz os seus afazeres domésticos, seja ele trabalhador do campo ou da cidade, enfim, é a verdadeira mística do dia a dia. Agora, uma outra curiosidade, né? Naquela época era muito comum que os redentoristas fossem para algum determinado lugar, principalmente saíssem da sua região para ir para outro país. A gente está falando de 120, 130 anos atrás, né? A Congregação dos Santíssimos Redentores existe há 287 anos, né? Nós temos aí muito tempo de história. Não é muito se comparado a outras. Mas o religioso redentorista saía da sua região com a carta de transferência sem data para voltar, como o padre Pelágio, que não recebeu em nenhum momento uma promessa de que voltaria para Gars, para a sua região ou até mesmo para a Alemanha. Quando a gente observa a vida de um homem como esse, a gente também observa que havia, de certo modo, uma saudade familiar, que isso é comum de toda pessoa. A gente sai de casa, né? A gente, como religioso, como padre, indo para outro país, outro território para evangelizar, para trabalhar para a igreja, para seguir a nossa vocação com os ideais cristãos e, ao mesmo tempo, seguindo o que a congregação pede. Mas ficou no coração do padre Pelágio, no que o senhor pôde observar nas entrevistas, no que o senhor teve de fonte, essa saudade de casa, que é comum de qualquer pessoa? Então, a coisa mais curiosa, isso não aparece tão forte no padre Pelágio, aparece em outros, que voltavam uma vez para a Alemanha. Ele tinha um irmão, tinha irmã, tinha família, a família extensa dele lá na Alemanha. Tem as cartas em alemão, eu não li as cartas em alemão, para a família, mas ele não dá essa ideia de saudade, não, de voltar, tanto que ele nunca voltou e podia ter voltado, e ficou, acho que tão dedicado, tão apaixonado pelo Brasil, vamos dizer assim, né, que ele ficou. E uma coisa, ficou esse tempo todo aqui, sem retornar, e uma coisa, ele não era, por mais que a Alemanha seja famosa pela ciência, pela cultura, ele realmente não era uma pessoa assim de aquele estudioso, ficar meditando, né, e estudando. Ele ocupou cargos, porque era tão pouca gente, tinha mais cargo do que gente nesse início aqui da missão redentorista. Então, ele ocupou cargos, mas tinha esses cargos mais intelectuais, de professor, de ele ficou bibliotecário uma época. Não era, parece muito a dele, não, sabe? É a impressão que a gente dá lendo os documentos. Ele gostava mesmo, acho que é da missão, de estar com o povão, por isso talvez tenha se destacado tanto. E as falas, não sei se fazia um sermão tão bonito assim, não sei. Mas as falas que as pessoas gravam dele são muito simples, então muito pelo contrário. Não é aquela coisa elaborada, bonita, cheia de retórica. São palavras diretas, práticas. Meu filho, reza, tenha coragem. Você vai conseguir, você vai superar. Palavras de esperança e de amor. Isso as pessoas gravaram muito da ação dele aqui na igreja, lá em Campinas também, sempre uma fala muito positiva, sem grande elaboração, quer dizer, aí respeitando até, cumprindo o carisma de Santo Afonso, que é falar simples para as pessoas simples. Eu acho que ele viveu isso muito assim concretamente. Alguém que soube assimilar o carisma e a espiritualidade da congregação com muita profundidade. Isso é muito bonito. Agora tem uma curiosidade que o senhor vai tirar até de mim, que sou redentorista, e que a gente aprende aí nos anos iniciais, quando a gente estuda a história dos nossos santos, dos veneráveis e dos beatos. É verdade que o padre Pelágio chegou até aqui, recebeu o convite até aqui por conta de uma história. No início da congregação, quando eu estava aqui, eu li um dos livros do padre Clovis, e ele diz que
inclusive até aliando a história do Padre Pelágio com um dos seus formadores, que foi o Beato Gaspar Stangassinger. Dizem que o Beato Gaspar estava prometido para vir ao Brasil, no lugar do Padre Pelágio na época, e por conta de algumas doenças e outras motivações, ele não veio ver o Padre Pelágio no lugar. Isso de fato procede? Ou qual foi a motivação real que trouxe o Padre Pelágio? Porque a gente sabe que toda a história, ela também é baseada em um contexto. A gente sabe que muitas vezes, por conta das obrigações em cumprir os votos de obediência, principalmente naquela época, né? A época do Concílio Vaticano I, a obediência era estritamente cega. Então, o padre recebia, até se conta assim, né? Os padres mais antigos da congregação contam que era assim, o superior provincial vinha para transferir, ele só vinha com a carta circular, você tinha questão de horas e minutos para poder pegar o próximo trem para ir embora. Você não tinha diálogo. Então, como que foi esse momento, né? Como o Padre Pelágio recebeu essa notícia? Qual foi a circunstância que fez com que o Padre Pelágio viesse para terras goianas? Então, na verdade, ainda no começo do século XX, a ordem se sentia um pouco assim, inútil, entre aspas, lá na Alemanha. As missões proibidas, a Igreja Católica oprimida, isso se chama, a gente não aprofundou muito isso aqui, porque nossa ideia era contar a vida, mas no contexto chama uma briga cultural, uma briga pela formação da Alemanha. A Alemanha tem uma herança protestante, todo mundo lembra do Martinho Lutero, lá aquela coisa da reforma protestante, e aí a cultura protestante oprimindo muito a ação dos católicos, isso a partir do Bismarck, a partir da formação já da Alemanha. E aí a ordem começou a vir, recebeu o convite, o Dom Eduardo, que era o bispo de Goiás, conta que foi ele que convidou. O Dom Arco Verde, que depois virou cardeal lá em São Paulo, fala que foi ele que convidou, então acho que os dois convidaram, não vou entrar na briga de quem é quem primeiro, mas vieram para administrar as grandes festas populares, a ideia era essa, o clero secular muito pequeno, e aí vou seguir um pouco, não quero falar mal de ninguém, viu? Mas a opinião do Dom Eduardo é que o clero daqui era muito corrompido, assim, né? Ele não acreditava tanto e quis trazer religiosos de uma vida mais santa, mais dedicada, mais santificada para a missão aqui em Goiás. Então, vem nessa vinda, realmente uma parte ficou em São Paulo, uma parte veio para cá. O Padre Pelágio, talvez por querer viver mais no sertão mesmo, Aparecida devia ser sertão também, mas ele acabou escolhendo vir para cá e de cá ele ficou muito tempo. Ia a São Paulo, voltava, uma reunião, uma coisa maior da própria ordem, mas nunca quis sair daqui. Então, essas histórias, sim, claro, o Padre Bovo contou. É difícil saber como escolher, mas penso eu, que havia realmente aquele coração, aquela vontade de eu quero ser missionário. Uma coisa curiosa, e não só aqui os redentoristas, os dominicanos também que vieram para cá no século XIX e queriam evangelizar os índios, porque para eles na Europa era um povo assim perdido. Um desafio missionário vir para a selva, achava que Goiás era selva, uma selva aqui e encontrar os índios. Então eles vinham atraídos por esse ideal até de martírio, sim, de dedicação profunda à causa de Cristo, à causa da igreja. E o Padre Pelágio foi um entre outros. Aí, desses, um entre outros, ele se destacou, penso eu, por coisas que eu já contei aqui. Esse amor, essa paixão ao povo sertanejo, essa simplicidade, a visão social que ele tinha e o riso, a risada, essa coisa da graça mesmo que ele fazia. Dizem que ele gostava de contar piada, viu? Então, ele tinha essa piadas alemãs. Eu já tive a oportunidade de escutar a piada de um alemão nativo. A gente deixa isso para outro momento. Agora, uma outra pergunta. A gente falou da sua vida missionária, da sua espiritualidade, mas algo que marca a vida de um redentorista é a vida comunitária. Sim. É a nossa vida uns com os outros, a gente com os nossos confrades. O senhor pode contar para a gente, a partir das informações que o senhor teve, como era o Padre Pelágio dentro da comunidade? Se ele já ocupou o cargo de superior, se ele já foi, sei lá, ecônomo, pároco, se ele já teve dentro da comunidade alguma função de destaque, como era a convivência dele com os demais confrades, principalmente os alemãos? Agora, eu não quero decepcionar o senhor, mas ele não gostava de cargo. Sempre tinha que ter, porque realmente, como eu comentei, era muito cargo, muita função, muita demanda para pouca gente. Sim. Mas, de fato, ele nunca quis ser... Aqui, ele nunca quis ser superior, e aqui em Trindade, ele nunca quis ser o vigário, ser o padre. Ele estava sempre junto, sempre atuando, não perdia aqui a festa, né, do Pai Eterno, mas ele não gostava tanto de cargo, não, me parece. Me parece que a visão dele era realmente missão.
viajar, ficar livre para ir para o interior e fazer suas celebrações nas capelinhas, nas fazendas, acolher as pessoas. Então, ele, claro que ele contribuiu, claro que ele estava ali junto, estava muito em Campinas, vinha para cá, voltava, mas de fato o cargo, hierarquia, me dá a impressão ao contrário, viu? Que ele gostava mesmo de estar junto do povão celebrando a Eucaristia, celebrando ali a confissão, né? Fazendo a celebração do casamento, batizando a criançada, que imagina quanto nascia, né? Quanta gente não nascia naquela época. E muita identificação com esse povo carente, esse povo simples, esse povo sertanejo nosso. Isso é bonito porque a gente vê, eu já tive acesso a uma das fotos do período da Romaria, do Padre Pelágio fazendo a pregação, não sei se era numa novena ou numa missa, porque não há a legenda na foto, no próprio seminário Padre Pelágio, quando morei ali. No tempo que eu morei lá até 2013, parte dos utensílios do Padre Pelágio ainda estavam ali, depois eles foram transferidos para a Igreja do Santíssimo Redentor. Mas uma outra curiosidade, quando a gente fala também da história do Padre Pelágio, a gente começa já a fazer um recorte para um período mais ali da passagem do fim da vida do Padre Pelágio, quando começam a surgir as primeiras histórias de milagres ali em Campinas. O senhor teve a oportunidade, o senhor, seu colega na construção do livro, de conversar com pessoas que conviveram e com alguém que já relatou para vocês algum desses milagres? Então, essa parte a gente não fez, viu? A gente se baseia, além das fontes históricas lá, das crônicas, cartas, etc., a gente tem o processo de canonização, com as entrevistas e o filme. O filme também, né? Com muitas entrevistas. E a gente escutou tudo. Agora, a gente não foi atrás das pessoas. Aí o padre Clóvis Bovo fez isso a vida inteira, colhia, né? Os milagres estão aí e realmente começaram a circular. A meu ver, se eu fosse responder assim, não estou querendo adiantar o final da nossa conversa, que está boa, mas a meu ver, o que fez o Padre Pelágio virar um santo, virar uma causa assim, que hoje a gente pode defender junto até a Roma, né? Eu penso assim, ele foi um bom padre, ele foi um bom redentorista, ele foi um bom missionário, ele fez tudo com muita dedicação, nada sobrenatural, um bom em tudo, assim, entende? E aí, no final da vida, ele já fraco, e aí o pessoal colocou ele, não permitia mais que ele viesse muito para cá, ficasse viajando muito, já com quase 80 anos, falou, Padre Pelágio, celebra ali a missa da tarde, uma missa mais tranquila, você fica ali em Campinas, e ele foi celebrando. O que ele fazia? Que eu falo da simplicidade dele. O que ele fazia? Nada de sobrenatural, nem na visão. Não. Terminava a celebração, as pessoas vinham à frente, vou dar a bênção. Ele conversava um pouquinho, botava a mão na cabeça das pessoas e abençoava. Jesus te abençoe, Nossa Senhora te abençoe, te cure. Aí, dor nas costas, vamos morar aqui. Ele só fazia isso, dava a bênção com uma coisa muito tranquila do ritual, ele abençoava as pessoas. E aí começou realmente. Padre Pelágio orou por mim, curei. Ali curei. Começou a encher. Nos últimos 3 anos da vida dele de missionário, ele ficou ali celebrando, história de milagre crescendo, e nada assim realmente que a gente fala, foi o anjo subindo e descendo. Não. Era só uma bênção especial. Tem histórias assim também ao contrário. Ele percebia certa incredulidade, tem histórias que circulam que falam assim, não vou abençoar você não. Você ainda precisa amadurecer mais na fé. Ainda precisa fortalecer aqui na crença. Veio aqui para me testar. Entendi. Não era isso. Acho que ele percebia, não sei, né? E tem histórias assim que circulam. Mas tudo na vida do Padre Pelágio me parece assim, dedicação, simplicidade, tudo dentro das regras, das normas da igreja, sem muito desvio também, nada de especial para falar assim, não, ele estava aí vendo uma voz do anjo, nada disso. Tudo bem tranquilo e os milagres aí depois da morte, aí sim também no cemitério começam a circular, aí eu posso contar, isso está muito forte no processo, nos jornais da época, começou a jorrar uma água lá do túmulo, as pessoas iam, passavam essa água nas partes machucadas e feridas e história de cura, de milagre. Aí que eu falo assim, a visão da história, é onde a gente para. Eu falo, olha, aqui já não é comigo, agora aqui é com o padre, aqui é com o sacerdote, aqui é com a pessoa que é devota,
acreditar, seguir, ou não, até duvidar, que se for o caso, mas aí a gente registra e não dá opinião. Aí eu paro e me calo como historiador. Como fiel é outra coisa. Interessante. Amanhã, então, nós temos o evento de lançamento do livro. Eu acho que a gente já deu belas dicas aqui, porque o devoto possa, para que quem quiser possa adquirir, né? Eu vou adquirir a minha. Tem uma programação especial para o lançamento do livro amanhã, aqui na Basílica? Algo de especial preparado, além de uma celebração? O que vocês estão preparando amanhã para esse momento? Olha, a gente não preparou nada tão assim complexo, é só uma palavrinha, é só uma propaganda, um resuminho um pouco para instigar a curiosidade das pessoas a lerem o livro, comprarem, se for o caso, a divulgarem essa pesquisa. Então, vai ser aqui amanhã às 17 horas, se eu não me engano, estava ali no relato. Mesmo. Então, depois da missa, uma palavrinha muito rápida, nos avisos mesmo, nada também tão especial, a gente pode dar autógrafo, quem quiser. E no domingo, lá na Matriz de Campinas, às 10 horas também, depois da celebração, a gente vai dar uma palavrinha muito rápida sobre a obra. Quem quiser adquirir, comprar, o precinho especial, conhecer o autor, os dois autores, aí o Robson vai estar também, né? E pegar um autógrafo, um carinho nosso, esteja convidado, esteja convidada e se sinta à vontade. Eu certamente vou comprar o meu, porque eu fiquei muito curioso. A gente ainda não tinha uma obra historiográfica do Padre Pelágio com essa visão, né? A gente só tinha aquilo que os próprios confrades já haviam produzido. Nunca houve aí um outro leigo ou alguém que pudesse produzir algo parecido sobre a vida do Padre Pelágio. Agora, para o devoto adquirir, né? Ele pode entrar em contato também com a própria editora, com a Scala? É o certo. Então, tem o site lá da Scala, compra lá. Eu posso errar o preço, penso eu que estava R$50, aí não sei se tem o frete, entra lá e só comprando lá, ou nas boas livrarias católicas. E o mais correto é pedir lá para a Scala pelo site mesmo. Inclusive o site está aparecendo aí na tela para os nossos devotos, www.scalaeditora.com.br. Quem quiser adquirir também, de repente tem algum devoto nos assistindo e venha nessas celebrações, pode também adquirir ali no momento do lançamento? Pode adquirir, sim, o pessoal vai trazer mais. Muito bacana. Então, olha, nós agradecemos a conversa do senhor. Eu queria que o senhor terminasse dizendo para a gente, né? É uma obra que complementa as histórias espirituais que a gente já tem do Padre Pelágio. Isso é um complemento, não é nada de mais, nada de menos, não é para desprezar as histórias que a gente já tem escritas pelo Padre Bovo, são um complemento para a história do Padre Pelágio e para trazer esse ar de humanidade, né? Para as pessoas também perceberem que por trás de cada padre tem um ser humano também, né? Acho que isso que é mais importante. Então, a gente se dedicou muito, eu trabalho bastante, então acabava nas férias escrevendo. Tem a parte da pesquisa de arquivo mesmo, então tem muitas fontes citadas. Quem quiser, é um trabalho realmente sério, uma análise quando a gente trabalha com religião. A gente tem os nossos limites como historiador, porque a gente não vai entrar ali no mistério, nem na dimensão do transcendente ou do sagrado. E a gente tenta fazer isso, dar essa visão, como o senhor entendeu bem, muito humana do Padre Pelágio, agindo, sendo missionário, evangelizando, levando a visão tanto da Ordem Redentorista quanto da própria Igreja Católica, né? Para esses sertões todos, sacramentando, fazendo desobriga, de sol a sol, chuva, um missionário típico, assim, muito dedicado, esse homem, Padre Pelágio Salta, e que agora, quem sabe, né, a gente consegue dar mais esse empurrãozinho lá no processo em Roma e a coisa avança e quem sabe fica oficialmente, porque pelo povo oficialmente um santo goiano. Sim. Goiano, viveu mais aqui do que na Alemanha, teve o azar, entre aspas, de nascer lá, mas se tornou um goiano legítimo e nos inspira muito. Com certeza, o Padre Pelágio inspira pessoas e também nós, missionários redentoristas. Professor Eduardo, em nome da família redentorista, da nossa congregação religiosa, nosso muito obrigado por 4 anos, né, de produção desse material. O senhor é o professor Robson, lembrando que eles estarão aqui amanhã no lançamento deste livro. Parabéns por esse trabalho muito bonito, tenho certeza que vai agregar ainda mais na história e na devoção das pessoas que já têm aí fé e já conhecem um pouco da vida do Padre Pelágio. Tem tudo para acrescentar ainda mais na devoção e, ao mesmo tempo, no conhecimento da história desse homem que, como religioso, como sacerdote, foi muito importante, até mesmo para a história do estado de Goiás.
A nossa gratidão. Eu que agradeço a vocês. E amanhã está aí o convite, ao domingo lá em Campinas, na missa das 10, no finalzinho da missa, a gente fazer o lançamento oficial aqui dessa obra minha e do professor Robson Gomes Filho, lá da Universidade Estadual de Goiás. Um abraço para o senhor, mande também o nosso abraço ao professor Robson, seu companheiro nesse trabalho belíssimo, que a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Sim, sim.